Passamos para a ordem do dia. Colocamos em discussão substitutiva ao projeto de lei complementar número 002/2025, de 4 de junho de 2025. Institui novos parâmetros para o lançamento e recolhimento do IPTU e da outras providências da autoria do chefe do Executivo Municipal. Com a palavra, senhores vereadores. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Jean da Guarda. Senhor presidente, Vossa Excelência acabou de falar de questão regimental aqui. Eu gosto muito de preservar essa questão regimental. Não vejo previsão regimental para isso, nesse momento, mas como já aconteceu por diversas vezes aqui, virou corriqueiro isso, eu recebi na Comissão de Constituição, Justiça e Redação o grande advogado ali, doutor Bruno, que é o diretor do Tributos, e vou falar a verdade. Bruno, essa questão do Tributos é uma matéria chata de se discutir, e eu vou ser bem sincero. Hoje eu até estava conversando com o meu amigo Robério ali, via telefone. Eu falei, Robério, eu não entendo nada de código tributário. Eu sou franco a dizer, é algo que você tem que estudar muito para você começar a entender. Então, como eu nem estudei nem pouco, senhor presidente, então eu não tenho tanto conhecimento. E eu vi Bruno aqui fazendo uma explicação muito boa na nossa comissão, e assim, eu sugeria aqui a essa casa que o doutor Bruno viesse aqui, usasse, né, a palavra hoje nessa casa, para falar do que realmente é esse projeto. Até esclarece os senhores vereadores, no geral, porque quando tem projeto na comissão que eu tenho propriedade em discutir, eu venho aqui e dou o meu parecer, o meu entendimento sobre o projeto e tento esclarecer os colegas. Nesse ponto, vereador Nelson, eu sou franco a dizer que eu não, tecnicamente, eu não vou conseguir passar nada. Eu entendi, né, o que está acontecendo, mas eu não vou conseguir passar os colegas, a não ser que tenha algum vereador aqui que se preparou para estar fazendo esse debate, e é uma matéria importante. Aqui, eu acho que nós temos que jogar por terra esse negócio. Houve um erro aqui na gestão passada, eu não participei, mas também não crucifico os colegas que participaram. Ninguém aqui dos colegas votaram usando de má fé para prejudicar o povo de Correntina. Eu poderia, vereadora Nice, por não estar aqui na época, eu poderia estar aqui dizendo, olha, eu fui o único que não votei, e o culpado são os outros, que os outros se ferram, isso aqui. Não. Eu sei muito bem a espessura que tinha, tanta folha, esse projeto na época. Infelizmente, a Câmara acabou aprovando, mas aqui, vamos largar esse negócio de lado. Os vereadores estão aqui prontos para consertar o que foi feito, e eu acho que seria importante o diretor de tributos, que entende tão bem do assunto, está passando aqui e dando até exemplos do que pode acontecer com essa lei aprovada aqui. Uma parte, vereador? Pois não, vereador? Ô, vereador Jean da Guarda, eu acho a sua fala importantíssima, principalmente, doutor Bruno, para nós vereadores. Eu sou um deles, e por tristeza, eu falo tristeza, eu fiz parte desse projeto, eu votei nele nessa casa. Quando eu fui ver a situação do meu voto, aonde foi na gestão passada, eu votei, e o preço mais alto foi o nosso povo, e nós erramos. Eu errei, eu confesso, eu errei na minha votação, mas graças a Deus, e hoje nós temos o prefeito, e viu a situação, e não pode continuar da forma, e foi votado, e ele encaminhou esse projeto para essa casa para poder corrigir. Então, quando você erra, e você assume, e você errou, como eu estou assumindo, e houve um erro meu, mas de demais vereadores dessa casa, e bom, o senhor poderia, eu me cedo, já voto a favor, se for preciso, o presidente liberar o senhor para poder explanar sobre esse projeto para a nossa população, corrigindo um erro da onde nós erramos. E foi erro. Mas, graças a Deus, o prefeito viu essa situação. Então, senhor presidente, Vereador Jean da Guarda, com a palavra, vereador Will. eu já estou usando o meu momento de discussão do projeto, e espero
E espero ver essa explanação aqui de uma pessoa técnica, né, que entende e que vai passar tanto para os vereadores no que estão votando, já que no passado houve essa precipitação, e também a população do que nós estamos votando. Eu entendi que o projeto é um projeto importante, que vai organizar aí essa questão dos IPTUs aí do município de Correntina, mas é importante um técnico vir aqui e explicar. Então, a minha opinião, senhor presidente, por mais que não tem previsão regimental, mas que isso acontece nessa casa corriqueiramente, é que cedesse a palavra, né, por até alguns minutos aí, 10, 5 minutos, não sei, para o diretor de tributos usar a palavra e esclarecer aos nobres vereadores. Se Vossa Excelência não quiser usar esse parâmetro regimental, Vossa Excelência também pode estar suspendendo a sessão e que ele faça esse esclarecimento fora da questão regimental da casa e que esclareça aqui para nós. Essa é a minha indagação, senhor presidente. Vou ouvir o plenário a questão de ordem do vereador Jean da Guarda. Vou colocar em votação para que possamos ouvir o diretor do tributo por até 10 minutos. Como voto o vereador Will? Voto sim, senhor presidente. Como voto a vereadora Albanice Magalhães Ferreira? Ausente do plenário. Como voto o vereador Arthur das Bombas, ausência justificada. Como voto o vereador Bruno Barreto, ausência justificada. Como voto o vereador Elton Mutzel, ausente do plenário. Como vota a vereadora Anísio Rosário? Sim. Como vota o vereador Jean da Guarda? Sim. Como vota a vereadora Lorilda Miranda? Sim. Como vota o vereador Marcelo Tripão? Sim. Como vota o vereador Milton? Sim. Como vota o vereador Nelson Carinha? Sim, senhor presidente. Como vota o vereador Maradona? Sim, senhor presidente. Como vota a vereadora Albanice Magalhães Ferreira? Sim. Como vota o vereador Elton Mutzel? Sim, senhor presidente. A questão de ordem do vereador Jean da Guarda teve 10 votos favoráveis, então, portanto, por até 10 minutos, o diretor de tributos, Bruno, pode dirigir a tribuna, nobre. Senhor presidente desta casa, Negão de Satu, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimento o vice-presidente, senhor Jean da Guarda, primeiro secretário Will, hoje como segunda secretária, Anísio do Rosário, vereadora Lorilda Miranda, vereador Marcelo Tripão, vereador Albanice, Nelson Carinha, vereador Milton, vereador Maradona, líder de governo. E inicio a minha fala, senhor presidente, com uma retrospectiva, fazendo a análise introdutória e estudo sobre a Lei 068, aprovada nesta casa no dia 18 de dezembro de 2023. Ao ser analisado o projeto de lei, foi verificado juntamente ao setor de tributos se houve, àquela época, um relatório embasado e um estudo técnico amplificado para que se fosse feito a reforma tributária do Código Tributário do município de Correntina, que respectivamente há 20 anos não se fazia. E pelos comentários que chegaram até a minha diretoria, o então projeto de lei que se tornou a Lei Complementar 068 chegou a esta casa muito corriqueiro e foi passado nesta casa muito rapidamente. E só depois é que os impactos foi sentido na sociedade de Correntina. Hoje o Código Tributário do município de Correntina, ele vai passar por 2 momentos de, diga-se de passagem, reforma. O primeiro momento é que nós já estamos fazendo a reforma do IPTU.
O IPTU ele precisa acontecer essa reforma no primeiro semestre, haja vista a quantidade de parcelas que nós estamos colocando no projeto de lei, para que o contribuinte que deseje parcelar em 6 parcelas possa iniciar no âmbito do mês de julho, agosto, obrigado, vereador, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, fechando no dia, se eu não me engano, no projeto de lei, no dia 28 ou 29 de dezembro, registrando o livro da dívida ativa e já procedendo à execução fiscal no posterior exercício. O que acontece, senhor presidente? Ao ser colocado por decreto legislativo no âmbito do Poder Executivo a instituição do calendário fiscal, nós fizemos alguns cálculos esses que o novo Código Tributário traz na planta genérica de valores, que nós tivemos uma certa dificuldade para encontrar a base de cálculo. Foi considerado que o Código Tributário do município de Correntina não obedecia aos princípios elencados, que são vedações constitucionais da Constituição Federal de 1988, que são elencados no artigo 150, tais sejam justiça fiscal, capacidade contributiva, princípios da razoabilidade e proporcionalidade e também o princípio do não confisco. Quando foi gerado e pedido um relatório embasado a simulação do ano de 2024 e do ano de 2025, o próprio sistema que nós utilizamos hoje dentro do setor tributário, houve uma certa dificuldade para se fazer o cálculo, pois hoje o município de Correntina conta com mais de 20 mil imóveis inscritos no seu cadastro imobiliário. Então, isso gerou uma demanda muito grande. Ocorre que, ao ser feito os parâmetros legais, e foi encaminhado também para esta casa um relatório de 474 páginas, evidenciando um imóvel, um por um, aonde nós temos exemplo que eu vou pegar aqui do que eu me lembro, senhor presidente. Houve uma majoração tributária, um aumento tributário, senhores vereadores e senhoras vereadoras, de início de 150%, chegando a mais de 1.500%. Exemplo, uma pessoa que estava acostumada a pagar R$ 45 reais de IPTU, ela passaria a pagar, no mínimo, de início, R$ 3.700, gerando um absurdo, gerando um valor confiscatório e não obedecendo o que dita o artigo 150 da Constituição Federal de 1988. De pronto, a assessoria e consultoria tributária, a diretoria do setor de tributação, diretoria de fiscalização tributária, juntamente com a Procuradoria-Geral do município, formalizamos uma força-tarefa para encaminhar para essa casa um projeto de lei que obedecesse à Lei de Responsabilidade Fiscal, se eu não me engano, de número 101 do ano de 2000, não vou me arriscar a falar o ano, mas a nomenclatura da Lei de Responsabilidade Fiscal, aonde, para se ter um embasamento, o Poder Executivo Municipal ele está travado na obrigatoriedade da Lei Orçamentária Anual. Então, a Lei Orçamentária Anual, ela dita que a obrigação do IPTU é que se faça o lançamento de R$ 2.050.000, majorando com a questão da inflação. Só que, no relatório em que nós recebemos de simulação, o IPTU de Correntina, se fosse lançado nos moldes da planta genérica de valores, teria-se uma arrecadação superfaturada de R$ 72 milhões. Quer dizer, geraria efeito confiscatório sobre os imóveis do município de Correntina. Isso é algo que não poderia ser feito. Então, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nobre presidente desta casa, o Poder Executivo Municipal encaminhou para esta Casa de Leis um projeto que
trata dos novos parâmetros do lançamento do IPTU para o exercício de 2025. Quais sejam eles? As alíquotas, começando por elas. A alíquota do terreno, ela sai de 3% e vai para 2%. E a alíquota da casa construída, ela permanece em 1%. Questão da base de cálculos. A base de cálculos, ela não vai seguir a PGV, Planta Genérica de Valores, e as instituições e as características que a Planta Genérica de Valores e as tabelas traz para ser encontrado o valor da base de cálculo do imóvel. A base de cálculo norteadora é a que já se encontra no banco de dados do setor de tributos. Haja vista ser aplicado somente o índice de correção da inflação, que é o índice de IPCA. A gente pode tecer um exemplo. O exemplo aqui citado seria, com o índice de IPCA, a lei orçamentária anual seguiria sendo cumprido com a sua responsabilidade, não gerando renúncia de receita para o poder público municipal no âmbito do executivo municipal, cumprindo também com a lei de responsabilidade fiscal. E no que tange a tecer um exemplo, suponhamos que um contribuinte pagava ano passado R$ 44,00 de IPTU. Esse ano ele vai passar a pagar R$ 51,00 porque tem que haver o ajuste do IPCA, que é o ajuste da inflação. O problema é que estava sendo ajustado valores super aquecidos que chegavam a bater o teto de 1.500% a mais, sem nenhum relatório. Haja vista, devemos salientar que, durante mais de 20 anos, o município de Correntina não sofreu alteração. Um ponto. Mas essa alteração nos valores, ela não pode acontecer em um superávit gigantesco. Quer dizer, da noite para o dia, alguém que pagava R$ 55, R$ 57, passar a pagar R$ 5.400 de IPTU. Inviável. Então, esse projeto de lei traz para a Câmara alguns princípios que são respeitados, observando principalmente o artigo 150 da Constituição Federal, que trata sobre a ordem tributária, que são a justiça fiscal, capacidade contributiva, razoabilidade e proporcionalidade. Aquele que tem menos, paga menos. Aquele que tem mais, paga mais. Todavia, Mais 3 minutos aí, doutor. Obrigado, senhor presidente. Todavia, respeitando os ditames constitucionais. Porque hoje, nós temos um caso, em particular, que muito me assustou quando eu peguei o relatório, vereador Jean da Guarda, que no distrito do Rosário, vereador Anis, vereador Marcelo Tripão, tem um contribuinte, aliás, que ele pagava R$ 124,00 e com a nova vinda do novo Código Tributário ele ia pagar R$ 109.000 de IPTU. Quer dizer, gerou confisco em cima do imóvel dele. E quando se foi colocado a mudança da base de cálculo e a mudança das alíquotas, nós observamos, e isso é um fator crucial, senhor presidente, que eu quero deixar esclarecido, nós observamos os parâmetros legais da lei orçamentária anual para que fosse feito as alterações devidas. Senhor presidente, eu acho que as explanações foram realizadas. Senhor presidente, você não fazer uma pergunta para o doutor Bruno? Pronto, Não. eu queria... Peça a palavra, senhor Como presidente. está no tempo do doutor Bruno ali ainda? Vereador Nelson, Tá no tempo do doutor vereador Bruno Nelson, vereador Maradona, eu gostaria que ele terminasse a palavra, porque se a gente for abrir, o vereador Will já tinha me pedido a palavra para fazer perguntas a ele, porque se for abrir aqui para todos os vereadores fazer pergunta para ele, é melhor suspender a sessão e aí fica à vontade de vocês. Na hora que o senhor quiser terminar a palavra, já terminou? Vocês querem fazer, se quiser fazer pergunta, eu vou suspender a sessão. Peça a palavra, senhor presidente. Primeiro, quem me pediu a palavra foi o vereador Will. Então, obrigado, doutor. Muito obrigado. As exclamações
do senhor foi perfeita. E com a palavra, o vereador Will. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo aqui o diretor de tributos pela explanação. E aqui, senhor presidente, dando uma olhada nesse projeto, né, eu já tive aqui hoje reunido na Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, e já tinha conhecimento, como o vereador Jean falou aqui, a gente não entende muito dessa área, né? Mas aqui eu vou votar sim esse projeto, tentando corrigir o erro que essa casa cometeu aqui no ano passado, na gestão passada. E assim, a gente não está corrigindo esse erro ainda, porque aqui a gente só está aliviando a dor. Porque a gente, a alíquota, pelo que eu estou vendo aqui, ela era de 3%. A única coisa que está mudando aqui é essa alíquota aqui de 3% para 2%. Então, assim, não, mais nada está mudando aqui nesse projeto. E a questão das cobranças, tudo vai ser feito. Eu não sei o impacto disso aqui, mas assim, eu vou votar a favor, devido... eu sei que vai ajudar muitos donos de imóvel aqui do nosso município, mas assim, eu queria até entrar com a emenda, eu consultei aqui o presidente, se eu poderia entrar com uma emenda, pedindo para a gente corrigir esse projeto e voltar ele como era antes, que ele era 1%, e 1%, né, no projeto anterior, quando a gente aprovou ele aqui para 3% da alíquota. Então, se a gente tivesse corrigindo o erro aqui, nós não estávamos votando ele 2%, nós estávamos votando ele 1%. Então, assim, eu deixo a deixa aqui para os vereadores, se quiser entrar com essa emenda para poder abaixar essa alíquota aqui, de vez de deixar do jeito que está 2%, a gente colocar 1%, não sei se pode, tem que consultar o jurídico também dessa casa, e os vereadores, eu estou de acordo, porque aí sim, nós estamos corrigindo um erro que a gente cometeu aqui nessa casa, porque todo erro tem conserto, então aqui nada mais vai acrescentar. A única coisa que vai mudar nesse projeto aqui é tirando a alíquota aqui de 3% e botando para 2%, tirando 1%, e não vai mudar mais nada. Então, assim, vai diminuir um pouco no IPTU do nosso morador, mas já é alguma coisa. Então, por isso que eu vou estar votando sim esse projeto, porque sempre falo, o que for bom para o povo aqui nessa casa, eu vou estar votando favorável, porque assim, hoje eu já criei até o número do grupo meu, é o Centrão do Bem, viu, vereador Milton? O Centrão do Bem vai estar votando a favor desse projeto aqui, para poder ver se ameniza a dor do nosso povo. Muito obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Nelson Carinha, logo após o vereador Maradona, e depois do vereador Maradona, a vereadora Nícia Rosário. Muito obrigado, senhor presidente. Aproveitando a oportunidade e o doutor Bruno está... Eu sei que o senhor não vai poder mais responder a minha pergunta aqui na tribuna, doutor, mas eu gostaria que o senhor pudesse levar ao conhecimento do nosso prefeito, como ele já teve essa visão para poder mandar esse projeto para essa casa, para a gente corrigir o nosso erro. Eu confesso, eu participei desse erro, mas não foi querendo errar, mas que bom que teve essa visão e viu essa situação para poder corrigir. Isso é muito importante, como eu falei, que a gente tem um governo e ver essa situação visando nosso povo. O porquê não sei se o senhor pode fazer isso, um projeto, já teve um projeto nessa casa, para poder dar um desconto para as pessoas pagar essa dívida que está no município. Uma vez, como o senhor acabou de falar, teve pessoas que pagavam R$140 e passou a pagar um absurdo. Eu falo para o senhor, eu vi pessoas, a família também sofrendo na pele, pagava R$140, passou a pagar 900. Então, tem muita gente ainda que está devendo essa dívida do município. Será que o senhor, como responsável dessa área, não poderia mandar um projeto para essa casa, para poder dar um desconto nesses IPTU, nessas notas fiscais que o povo está devendo, uma vez e teve um erro no projeto vindo do Poder Executivo do passado, e essa Câmara aprovou para nós. Se eu puder guardar isso na memória e mandar esse projeto para a gente, eu tenho certeza, e aí sim,
vamos estar realmente corrigindo para eles não poderem pagar essa dívida de 2024 referente até 2025. Analise direitinho, eu acho que o povo, essa semana mesmo eu procurei o senhor, porque uma senhora achou um absurdo sobre a situação da nota para ela poder pagar. E com isso, senhor presidente, senhores vereadores, o esclarecimento foi muito bom. E vejo que hoje esse projeto é importante para o nosso povo e vejo que não há necessidade nem mesmo de discussão sobre um projeto importante como esse, é votar a favor. Votar a favor e agradeço a oportunidade que Deus está me dando, senhor presidente, de poder corrigir o meu erro do passado. Então, às vezes, muitos vereadores dessa casa não vai se declarar e errou. Mas eu tenho a consciência de poder falar que a gente erramos. Então, estamos hoje para poder corrigir. Mas corrigir por quê? Porque teve um prefeito e viu a situação, está pensando no povo de Correntina, mandando esse projeto para ele poder votar. Pois, vereador Jean, vai ser um prazer. Nós discutimos isso aqui também com o Bruno aqui na comissão sobre essa questão do refis, né, Bruno? Que após essa lei ser aprovada, a prefeitura pode estar mandando para cá essa questão do refis. Porque, assim, essas dívidas que tem no município, que tem, né, juros, moras e tal, multa, o refis tem que mandar para cá. Então, acredito, pelo que eu entendi, primeiro tem que votar essa lei para depois mandar para cá essa questão do refis, para tirar juros, multas, né, para que os contribuintes aí possam ter mais facilidade para pagamentos. Isso que é corriqueiro, e assim o que eu acredito que Vossa Excelência questiona é porque geralmente isso é corriqueiro no início do mandato, já é mandado para cá no início do ano, né, essas questões do refis. Mas eu acredito, pela conversa que eu tive com o Bruno, após ser solucionado esse problema, o município deve encaminhar para cá o projeto para que seja feita essa questão do refis aqui. Obrigado, vereador Jana Guarda. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Bruno, doutor Bruno. E, por favor, encaminha logo esse outro projeto para a gente. Eu tenho certeza que esse projeto vai passar e hoje. Pois não, vereadora Nice. Me concede uma parte. Prazer, vereadora. Eu me lembro muito bem que a gente votou nesse projeto e o que pesou para nós naquela época, pelo menos para mim, eu acredito que para os nobres colegas também, foi a informação de que o município, doutor Bruno, ficaria com inadimplência, com risco até de não receber o recurso do FPM. E então, assim, jogou para a gente uma responsabilidade até de deixar o município sem recurso para manter os serviços públicos. Então, de forma muito, de forma errônea, de forma calculista, jogou-se um problema para a Câmara muito grande, sem responsabilidade nenhuma. E, assim, para a gente, naquele momento, eu digo por mim que eu votei, entendendo que a gente não poderia prejudicar o município. Porém, desde então, no plano de governo de Mariano, ele ouviu muito a população. O Distrito do Rosário foi uma das comunidades mais prejudicadas, porque lá tem as grandes empresas com os quinás grandes, né? Pode conceder mais um minuto de minha fala para ela, presidente? Com um valor muito alto a pagar, e com isso a população não teve essa informação. Faltou para a gente, naquela época, uma linguagem técnica. O que a gente parabeniza o prefeito Mariano, o doutor Bruno e toda a sua equipe, pela responsabilidade de não só mandar o projeto para essa Câmara, mas também hoje o senhor participou da comissão com a gente, foi muito bom, porque nós tivemos uma visão da linguagem técnica, não para aprender, porque a gente não consegue aprender num dia a linguagem técnica de uma lei tão técnica, tão complexa igual essa. Porém, o que mais importou para a gente foi o fato de estar vindo agora essa lei para diminuir a alíquota do IPTU, que vai impactar a vida da população correntinense. Isso aí realmente é uma responsabilidade muito grande e vocês estão de parabéns pelo estudo que estão fazendo a respeito e trabalhando dentro das normativas para poder...
Essa palavra. Com a palavra, o vereador Maradona. Senhor presidente, nobres edis, população querida de Correntina, internautas e público que se faz presente. Nesta minha fala, inicialmente, eu quero discordar da fala do vereador Will, quando ele falou que essa lei aqui não está mudando quase nada da lei que a gente votou em 18 de dezembro de 2023. No artigo 3º, vereador, lá é muito claro, lá fala, revoga-se expressamente todas as normas da Lei Complementar número 68 de 18 de dezembro de 2023, que versem sobre alteração, aumento, redução ou modificação da base do cálculo do Imposto Territorial Predial Urbano, que é o nosso IPTU. Então está revogando tudo que diz respeito ao cálculo do IPTU em Correntina. E lá está falando o que no parágrafo 1? Com as revogações contidas no caput, os lançamentos tributários do IPTU em Correntina obedecerão às normas relativas à base de cálculo constantes no Código Tributário Municipal anterior, que é da Lei de 2003, o qual retornará à vigência especificamente nesses pontos. Então, tudo que foi votado na Lei 68 com relação ao IPTU foi revogado. Não está valendo mais nada daquela lei número 68. Você permite a parte, não, colega? Então, para terminar, depois eu deixo só. Então, eu quero subir essa tribuna com sentimento de responsabilidade, mas também de gratidão e de esperança. Um sentimento que me enche de força para dizer com todas as letras: estamos aqui hoje para fazer justiça, para corrigir um erro que jamais poderia ter acontecido e que agora, graças a Deus e a equipe técnica da Prefeitura, está sendo corrigida com urgência, com seriedade e com muito compromisso. Votamos, vereadores, um projeto com quase 300 páginas, no final de 2023, no dia 18 de dezembro, de maneira irresponsável, sem analisar, sem estudar ele detalhadamente, um novo código tributário do nosso município, e acabou tudo dando errado. Até hoje, meus amigos, eu não sei quem é que fez esse projeto. Eu também não sei qual foi o motivo, mas sei quem mandou aqui para essa casa. A princípio eu fui contra. E depois acabei acompanhando o líder do governo na época da votação. E me arrependo muito disso. Afinal de contas, galinha que anda com pato, morre afogado. Passarinho que anda com morcego, dorme de cabeça para baixo. E vereador que acompanha líder do governo errado, acaba dando um prejuízo muito grande para a população. Correntina tem 22 mil imóveis registrados. São 22 mil famílias, lotes e casas, trabalhadores, comerciantes, agricultores, donas de casa, servidores públicos. Todos eles impactados diretamente por um erro grave que foi cometido no passado no cálculo do IPTU. Então, meus amigos, houve um erro gigantesco. E quem erra precisa ter humildade e grandeza para reconhecer e, acima de tudo, coragem para corrigir. Por isso, eu quero aqui, com muita humildade, fazer um reconhecimento público, um gesto de justiça, parabenizar o prefeito Walter Mariano Messias de Souza pela sua atitude louvável, pela sua postura honesta, firme e responsável, de não virar as costas para esse problema, de não fingir que não viu, e sim de enfrentar de frente e trazer para essa casa um projeto que conserta, que corrige e que dá alívio para a nossa população. Esse projeto aqui hoje, meus amigos, é um divisor de águas. Ele não é só uma alteração no Código Tributário, ele é um ato de justiça, um ato de respeito ao povo de Correntina. Aqui não se trata de favorecer A ou B, aqui se trata de cuidar do povo, de garantir que quem tem um imóvel, uma casinha, um lote, um pequeno comércio, não seja sufocado por um imposto injusto, desproporcional, fora da realidade. O projeto traz clareza, critérios objetivos, justos, proporcionais, estabelece que os cálculos sejam feitos da forma correta, de acordo com a realidade econômica de Correntina, corrige, inclusive, situações absurdas que geraram
cobranças completamente fora do razoável. Então, nós estamos revogando todas as normas da Lei 68/23, que diz respeito ao IPTU. O que estamos fazendo aqui hoje, meus colegas vereadores e vereadoras, é mais do que votar um projeto. Estamos escrevendo uma página de responsabilidade social, de justiça fiscal e de respeito ao cidadão correntinense. Correntina não quer crescimento às custas do sofrimento do seu povo. Correntina quer desenvolvimento com responsabilidade, com equilíbrio, com respeito e com amor por sua gente. Então, mais uma vez, faço questão de repetir. Parabéns, prefeito Mariano, pela humildade, pela coragem, pela grandeza de reconhecer esse erro do passado e agir com urgência urgentíssima para corrigir, para proteger o nosso povo e garantir um IPTU justo, humano e equilibrado. E aos meus colegas vereadores, faço um apelo: votamos com consciência, com coração e com responsabilidade que o povo nos confiou. Não votemos pensando em disputa política, mas pensando no bem de Correntina, no bem desses 22 mil imóveis que pertencem ao povo correntinense. Porque a desproporção é gigantesca. É diferença de 150% até 1.500% de valores. O povo do Rosário estava certinho quando fez vários vídeos falando sobre essa questão, que é uma questão que a gente votou, infelizmente foi um erro, mas a gente vai corrigir aqui hoje. Então, que Deus nos abençoe, que Deus ilumine nossas decisões e que Deus siga no caminho do desenvolvimento, da justiça e do cuidado com a sua gente. E fica aqui a pergunta do vereador Maradona. Por que esse projeto chegou aqui, 18 de dezembro de 2023? Quem foi que fez esse projeto? Quem que mandou aqui para essa casa? Quem foi que convenceu os vereadores a votar? Por quê? E a gente precisa, é a pergunta que ninguém consegue responder e que não quer calar. Muito obrigado, vamos votar, vamos aprovar e vamos começar a corrigir o erro nosso do passado. Com a palavra, vereadora Anice Rosário. Senhor presidente, essa lei, ela mexeu não só com a vida da população correntinense, mas também da nossa, porque eu me senti enganada e o povo sentiu também. E nós realmente fomos. Não é se fazer de vítima, não. É porque qualquer um, com toda a explicação que nós tivemos aqui, doutor Bruno, votaria a favor, entendendo que o prejuízo para o município seria de tamanho grandeza que não daria para consertar depois. Graças a Deus que nosso prefeito Mariano, com a sensibilidade que ele tem e com a responsabilidade que ele está tendo como prefeito, e principalmente de escolher a dedo pessoas como o senhor, que tem conhecimento de causa, que sabe de que está falando, está podendo revogar algumas leis que está prejudicando realmente o município. Eu fiquei muito feliz hoje, quando em reunião da comissão, o senhor colocou para a gente que em agosto vai estar sendo mandado para essa casa a minuta do projeto para poder também alterar e modificar os impostos de alvarás, de ISS e ICMS. Então, que vai, ICS e ICMS vai criar uma lei só, que agora é lei. Então, eu vejo isso de forma muito positiva para o município. Quando eu falo de responsabilidade, do quanto que o prefeito Mariano está trabalhando, as pessoas pensam que é só o trabalho físico. Mas o município tem tido, esses 16 anos, não só prejuízo na situação física do município, de estrada, pontes, serviços mal feitos, empresas que fornecem material de má qualidade. Isso aí a gente vê em todas as áreas públicas do município. Estamos presenciando o prejuízo erário que o município tem. Mas o pior de todos é esse prejuízo constitucional, esse prejuízo de documental, onde deu o amparo para que o município, para que o povo correntinense fosse lesado de várias formas. Uma delas foi essa lei, aonde o código que a gente está mudando agora, e que na época eu questionei, nós votamos e logo em seguida, doutor Bruno, eu questionei. Eu fui uma das vereadoras que procurei de outros municípios valores que eram pagos. Deixaram claro para nós que o mínimo seria 2% e o máximo 5%. Porém, é de responsabilidade do gestor fazer essa alteração, onde
o senhor nos mostrou de forma correta que o município não pode baixar mais de 2%, porque aí causa improbidade para o prefeito, porque é renúncia de receita. Então, uma coisa é adequar a lei no mínimo possível, mas não colocar também o Código Tributário do município em risco, porque a gente sabe que é uma lei maior, que foi aumentada pela lei federal e que os municípios têm que adequar. E foi nessa adequação onde foi usado de má fé e de forma irresponsável e mandado para essa casa uma lei que foi alterada. Porém, como a fala do nosso vereador Maradona, sempre muito explicativa, quero parabenizá-lo por isso, e já falou tudo o que nós deveríamos falar, mas isso é de tamanha importância para a população correntinense entender que a questão burocrática do município, de documentos, está muito defasada. Muito. E, com isso, o município tem prejuízos imensos. Nós temos aí agora, que também já é na gestão de Mariano, dia 13 já foi publicado todo o CEP e os números de todas as ruas do município. Parece que não é nada a população. Parece que não é nada, mas isso aí é um avanço muito grande para o município de Correntina. Porque nas zonas que foi criada no plano de ação, tem que ter posto de saúde, creche e escola. E, com isso, todos os distritos de Correntina vai ser beneficiado. Isso só está sendo possível porque existe uma equipe fazendo um planejamento dentro de tudo que foi abordado no plano de governo Mariano. E ele teve esse cuidado de colocar pessoas capacitadas para ajudar a tirar isso do papel e tornar realidade. Muitas pessoas agora não vão perceber, doutor Bruno, mas a gente que está acompanhando e sabe a luta que está sendo para regularizar todas as ações do governo e ter um amparo legal de receber recursos para o município desenvolver na parte que precisa, que é de desenvolvimento social, que é o receber recursos do governo estadual e federal, precisa das leis estar organizada, de estar atualizada, e que não estava. E as que estavam atualizadas estavam com esses erros gritantes. Então, eu estou muito feliz, eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, por ter tido a oportunidade de novamente estar nessa casa, para ajudar o prefeito Mariano a colocar isso no plano de governo, que eu participei ativamente, e agora está aqui tendo a oportunidade de votar e consertar um erro que foi do prefeito anterior, de uma responsabilidade total, mas também foi nossas, que nós poderíamos não ter votado e falado, vai ficar, o município nem que vai ser prejudicado. Nós acreditamos demais e acabamos prejudicando. Porém, com muita felicidade hoje, eu agradeço ao prefeito Mariano também pela sensibilidade. E dizer, doutor Bruno, que a equipe de vocês estão fazendo um belíssimo trabalho. Essa lei vai estar consertando um erro que iria prejudicar o município de Correntina muito. E como eu falei naquela audiência pública aqui, que eu aproveitei os dois advogados que estavam aqui, inclusive o senhor, onde eu pedi a revisão desse projeto, lembra? Aqui, naquele dia, nós levantamos essa questão e eu coloquei e vou colocar novamente. Tem empresas que tinham o KNAI, que tinha até 10 funcionários, que modificou o CNPJ para não pagar esse valor altíssimo. E, com isso, gera desemprego. Essa ação do governo Mariano, essa ação de vocês, da equipe, vai gerar novos empregos. Vai dar oportunidade para as empresas virem investir no município. Porque quando fala em gerar emprego precisa ter atrativos. E o atrativos para o empresário é as alíquotas menores de taxa, de impostos. Porque já pagamos imposto de tudo. Imagina aí, você paga impostos e mantém o funcionário, e aí quando chega para conseguir um alvará, você tem que pagar 100%. Tudo que você economizou, você tem que tirar para pagar. Ou seja, escravo do governo, escravo do sistema. E o município não ajuda. Então, eu fico muito feliz. Não é só, eu falo isso principalmente em nome da nossa comunidade, que foi uma das mais prejudicadas. Quando eu falo no Distrito do Rosário, é porque quando eu fiscalizei, quando eu fui atrás, quando eu pedi ajuda aos advogados na época, os mesmos me informaram que
dependia do Poder Executivo. Dependia do Poder Executivo fazer essa mudança que precisava, voltar à lei. Não dependia da Casa Legislativa. E isso me deixou muito triste. Eu não via esperança de mudança. Mas, nas nossas conversas com o Mariano, ele prometeu isso na campanha. E uma das primeiras ações foi vocês estar fazendo isso. Então, eu falo para a população que está nos ouvindo agora, que hoje vai ser o IPTU. Provavelmente no final do ano, o mês de agosto, nós vamos ter aqui a minuta dos outros impostos, inclusive do alvará, que é o que está demandando uma tristeza muito grande e até fechamento de empresas no nosso município. E a inadimplência por esse valor, que o senhor informou para a gente, é de 40%. Então, o município só tem a atrasar. Não adianta ter um imposto alto e não receber. E tendo essa alíquota baixa de 2%, vai melhorar e aí as pessoas vão ter condições de ter os seus imóveis regularizados sem correr o risco de ser tomado pela prefeitura. Porque tudo dá a impressão que essa lei foi criada para haver essa apropriação do bem particular. Tudo indica que havia uma segunda intenção por trás. Mas, infelizmente, aconteceu e obrigada por vocês estar dedicado a fazer a mudança que precisa para que o nosso município, para que o povo correntinense não pague para trabalhar. Muito obrigada, doutor Bruno. Obrigada, Mariano, por ter colocado uma equipe tão competente, com um olhar sensível e com uma técnica que faz a diferença. Eu sei que com isso, com essas pequenas ações, o município vai crescer, vai mudar e a gente só tem a ganhar. Muito obrigada, voto a favor e peço aos nobres colegas que votem também, porque vai impactar a vida da população correntinense como um todo. Muito obrigada, senhor presidente. Coloco em votação substitutivo ao projeto de lei complementar número 002/2025. A votação será nominal. Como vota o vereador Will? Sim, senhor presidente. Como vota a vereadora Albanice Magalhães Ferreira? Sim. Como vota o vereador Arthur das Bombas, ausência justificada. Como vota o vereador Bruno Barreto, ausência justificada. Como vota o vereador Elton Monticel? Sim, senhor presidente. Como vota a vereadora Anísio Rosário? Sim, senhor presidente. Como vota o vereador Jean da Guarda? Sim. Como vota o vereador Lorildo Miranda? Sim. Como vota o vereador Marcelo Tripão? Sim, senhor presidente. Como vota o vereador Milton? Sim. Como vota o vereador Nelson Carinha? Sim, senhor presidente. Como vota o vereador Maradona? Sim, senhor presidente. O substitutivo do projeto de lei complementar número 002/2025 foi aprovado com 10 votos favoráveis e 2 ausências justificadas. Justificativa de voto aqui, senhor presidente. Justificativa de voto, vereador Will. É só para esclarecer o líder do governo, que, na verdade, o IPTU ficou o mesmo. Aí só está corrigindo a infração de 4,71%. Entendeu? Esses parágrafos, essas coisas, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. É só isso, para deixar claro. Coloco... Essa palavra, senhor presidente. Justificativa de voto. Justificativa de voto da vereadora Anísio Rosário. Só para mim fazer uma observação, quando eu falei da mudança do alvará, que vai manter aí o IPTU como era em 2023, 2024, aumenta e acrescentar somente a infração. Isso melhorou, porque diminui os valores a ser cobrado da população. E o projeto de lei que está alterando os valores do alvará, ele não pode ser vigorado ainda esse ano, né, doutor? Só para o próximo ano. Mas é um alívio para a gente dizer que essa minuta vai vir para a gente fazer essa correção. Então, é só para explicar para a população que está nos ouvindo que o funcionamento dos alvarás venceu em 29 de março, então não há possibilidade de ser modificada ainda esse ano. Que essa minuta vindo para cá, a gente vai estar analisando novamente, vai ser votado e vigorar só próximo ano. É isso? Então tá, muito obrigada.